Vamos falar agora sobre as propriedades do calor, os seus meios de propagação. Também teremos três. Acabamos de falar aqui dos três elementos necessários para que haja fogo. Agora falaremos dos seus três meios de propagação. Por onde esse fogo vai propagar, por onde que ele vai caminhar. Existem três formas. A gente tem o meio de condução, onde ele precisa de um corpo físico para caminhar. A gente tem o meio de convecção, que esse fogo se propaga através das massas de ar quente, da liberação de gases, através da fumaça, dessa troca de calor e através do meio de irradiação, que são ondas de calor. Então, são as três formas em que o fogo se propaga. Por que é importante a gente entender, a gente saber isso também? Para que a gente utilize lá no momento que a gente vai fazer o combate a esse fogo. Durante os exemplos aqui, eu vou citar algumas informações importantes para que você, no momento de um fogo, também consiga tomar algumas atitudes. Então, é importante também a gente entender como o fogo se forma, o que eu preciso saber em relação ao fogo, o que eu preciso ter, quais são os elementos necessários para que haja o fogo e também agora como ele se propaga, quais são os meios de propagação, como que aquele fogo pequenininho de repente se tornou algo maior, por que aquele fogo num prédio, por exemplo, está sempre subindo, nunca ele desce, ele sempre sobe. Por que eu tenho uma superfície que ficou aquecida nas suas duas extremidades? Então, é através desses meios de propagação que a gente vai conseguir entender um pouquinho o caminho do fogo, por onde ele vai, por onde ele anda e também a proporção que ele fica. É através desses meios de propagação que falaremos sobre ele. Então, essa transmissão do calor é a propagação do fogo que se dá por essa transmissão e se processa através do ar atmosférico ou da própria estrutura dos sólidos e líquidos que estiverem nas proximidades do fogo, manifestando-se então de três formas: condução, convecção e irradiação. São as três formas onde o calor é transmitido. Temos o exemplo aí na tela dos três meios de propagação do fogo, de transmissão do calor. A condução, que é o mais comum, o mais simples aí da gente conseguir notar, onde tem lá uma panela que está no fogo e aí tem um cabo de metal. A gente poderia citar de exemplo também aquela colher, aquela concha de metal que a gente esquece no fogo. No caso da imagem aí, tá o cabo da panela. Então, essa panela está sendo aquecida e aí, molécula a molécula, esse calor vai sendo transmitido até que ele chegue lá no cabo da panela. E aí vai esquentar, vai queimar a mão da pessoa que estiver segurando ali. A gente esquece a colher dentro da panela no fogo lá, então começa lá na ponta da colher que está dentro da panela, vai molécula a molécula através desse corpo sólido até que chegue na outra extremidade. Na hora que a gente coloca a mão ali, a gente vai queimar a mão, vai sentir o calor. A convecção, que está representada ali pela água que está dentro dessa panela, onde está existindo ali uma troca de calor, então, entre a água quente e a água fria, e essa troca de calor vai emanar gases, vai ter o vapor ali, no incêndio a gente vai ter a fumaça, o desprendimento de gases, essas massas de ar quente, e através
desse desprendimento de gases, dessa fumaça, desse vapor, vai existir também ali a transmissão de calor. E a irradiação, se a gente notar, essa panela não está totalmente encostada ali, né? Não é uma chama que existe ali, não é uma boca lá do nosso fogão, é através da irradiação, que são ondas de calor que ocorrem através do ar atmosférico. Um exemplo clássico disso é quando eu tenho, por exemplo, um local de armazenamento de combustíveis. Eu tenho vários tanques ali de etanol, de diesel, de gasolina, e aí um desses tanques pega fogo. Então, o bombeiro, quando for fazer esse combate, o brigadista, ele vai estar combatendo o fogo ali direto com o líquido gerador de espuma, e nos tanques ao redor ele vai estar jogando água para refrigerar, para resfriar esses tanques. Porque ocorre ali a irradiação. Aquele tanque que está pegando fogo está numa temperatura tão alta que ele solta ondas de calor, e aí, se a gente deixar ele chegar a esquentar os tanques que estão nas laterais, eles podem pegar fogo também, vai chegar na temperatura ideal para que tenha fogo ali também. Um outro exemplo clássico é quando a gente está próximo de uma fogueira. Então a gente coloca a nossa mão ali perto. Eu não preciso colocar a mão no fogo. Eu deixo a uma distância ali que a irradiação vai, através dessas ondas de calor, aquecer a minha mão. Então eu não preciso de um corpo físico. Então nessa imagem a gente consegue identificar os 3 meios de propagação. A condução lá no cabo da minha panela, onde vai de molécula em molécula. A convecção, que é através da liberação de gases, da massa de ar quente, do vapor. A gente pode notar também lá na panela de pressão, por exemplo. E aí a irradiação, que são essas ondas de calor. Assim como a convecção também não precisa de um corpo físico aí para ocorrer essa transmissão. Vamos ver agora um pouquinho de cada uma especificadamente, né? Falar um pouquinho no particular de cada meio de propagação desse fogo. O primeiro é a condução, né? Que é feita então essa propagação do calor de molécula para molécula do corpo por movimento vibratório. Essa taxa de condução do calor vai depender basicamente da condutividade térmica do material, bem como de sua superfície e espessura. Então, a condução, eu preciso de um corpo físico, eu preciso de um meio físico para que, através de um movimento vibratório, esse calor seja transmitido de molécula a molécula, né? Então, essas moléculas são agitadas, ficam agitadas, e aí elas caminham através de um corpo físico, caminham de um lado para outro, de uma extremidade a outra, como um exemplo aí que está na tela, da vela que eu tenho lá numa extremidade de uma barra de ferro, e aí ela vai esquentando ali aquela extremidade, as moléculas vão se agitando e vão caminhando até que chegue lá na outra extremidade, até que chegue lá na outra ponta. Então, eu preciso, na condução, no meio de propagação, condução, obrigatoriamente de um corpo físico para que esse calor, para que esse fogo se propague. Por exemplo, se eu estiver num ambiente que está ali pegando fogo e eu não tenho nenhum meio de combate a incêndio ali, não tem extintor, não tenho água ali perto, e aí eu tenho um corpo físico queimando, eu tenho uma cadeira queimando, esse fogo vai se propagar por essa cadeira. Se eu afastar tudo que tem perto ali daquela cadeira, não deixar nada ali para esse fogo encostado nessa cadeira, para esse fogo não ser conduzido, a gente vai conseguir extinguir o fogo. Então é importante a gente conseguir entender, a gente saber quais são os meios de propagação do fogo para a gente conseguir também evitá-lo, para a gente conseguir
minimizá-lo, extingui-lo. Um exemplo clássico aí lá no incêndio agrícola, no incêndio florestal, são os aceiros. Então a gente tem ali, através do método de condução, essa propagação do fogo. Então está pegando fogo na vegetação e aquele corpo físico vai transmitindo o calor para outros, né? Está pegando fogo na árvore, no canavial, no mato, aquele corpo físico ali está queimando e transmitindo o calor de um corpo para outro, de uma vegetação para outra, de uma árvore para outra. Se eu fizer uma raspagem ali, né, se eu fizer um acero, tirar toda a vegetação, deixar só na terra, eu não tenho mais a condução do fogo. Ele não vai ter mais um corpo físico ali para continuar queimando, então ele vai ser extinto. Então, no meio de propagação, condução, obrigatoriamente eu preciso de um corpo físico. Então, por exemplo, uma árvore que pegou fogo e aí ela tombou. Tombando, ela caiu em cima de outras vegetações. Então, através desse fogo que está na árvore, naquele corpo físico, ele vai entrar em contato com outras vegetações, outras árvores ali, outros corpos físicos, e vai ser transmitido esse calor através da condução. Eu preciso ter esse contato físico para que haja essa transmissão do calor através do método de condução. Na convecção, então, esse processo é característico dos fluidos, gases e líquidos. Se dá pela formação de correntes de ar ascendentes e descendentes. A convecção é responsável pelo alastramento de muitos incêndios, às vezes atingindo compartimentos bastante afastados dos locais de origem do fogo. Então, normalmente aí a gente vai ter a convecção com fluidos, sejam eles gases ou líquidos. Essa troca de calor que vai existir ali entre esses líquidos e gases, o exemplo lá da panela que está no fogo, onde a gente tem a água quente subindo e a água fria descendo. Vai existir ali uma troca de calor e essa troca de calor vai gerar ali, dependendo do que estiver queimando, do líquido, do gás, um vapor, vai gerar uma fumaça, um desprendimento de gases, e é esse vapor, essa fumaça, essa massa de ar quente, esses gases desprendidos que vão sempre subir. Então, eles são mais leves que o ar, então eles vão sempre subir e aí vão entrar em contato lá com a atmosfera, se for num campo aberto, num local aberto, ou, por exemplo, é o que ocorre quando a gente tem incêndio em prédios, que a gente tem outros patamares. Então, pegou fogo lá no 3º, 4º andar. Quem está para baixo disso consegue sair tranquilamente. O fogo nunca vai descer, ele sempre vai subir, porque essa fumaça, esses gases normalmente são mais leves que o ar, então eles vão estar sempre subindo. Então essa massa de ar quente, essa fumaça, esse vapor vai estar sempre subindo e aí vai encontrando os andares acima. Essa temperatura fica tão elevada, né, dessa massa de ar quente, dessa fumaça, desse vapor, que acaba atingindo a temperatura ideal, adequada para que tenha fogo. Foi o que ocorreu, por exemplo, no edifício Joelma. O fogo se iniciou um pouquinho para baixo ali, da metade da altura do edifício ali, né? Um pouquinho para baixo ali, 7º, 8º andar, e aí quem estava abaixo disso conseguiu sair. Porém, quem estava nos andares de cima, às vezes por falta de conhecimento, de capacitação, de informação mesmo, todo mundo assustado começou a subir ao invés de descer. E aí, o fogo, através da convecção, foi subindo andar por andar, né? Aquela fumaça, aquela massa de ar quente foi sempre subindo, encontrando os andares acima, e muita gente morreu porque ficou presa lá em cima, lá no topo do prédio, sem ter
para onde correr. Então, no meio de convecção, existe essa troca de calor. É o que acontece, por exemplo, na nossa panela de pressão. Eu estou cozinhando um feijão, cozinhando uma carne ali, está tendo essa troca de calor. Essa água quente subindo, a água fria descendo, vai trocando, isso vai gerando um vapor. Por que a nossa panela ali não pega fogo então? Porque a gente tem a válvula de segurança que aos poucos vai jogando aquela pressão, aquele vapor para fora. A gente consegue cozinhar o nosso alimento sem ter nenhum tipo de problema. Então, num incêndio, num prédio, num shopping, num hospital, pegou fogo em um andar, procura sempre descer, nunca subir, porque é o caminho normal que o fogo vai fazer através da convecção, desse desprendimento de gases, dessa massa de ar quente, essa fumaça, esse vapor vai estar atingindo, vai estar encontrando ali vai estar fora dali encontrando o oxigênio, outros materiais combustíveis, e essa alta temperatura dessa massa de ar quente, desse gás, dessa fumaça, vai acabar tendo a situação ideal ali para que haja o fogo. Então, é um meio de convecção. A gente aqui não precisa de um corpo físico para ele se propagar. Ele vai se propagar através desses gases, dessa massa de ar quente, desse vapor, dessa fumaça. Assim como também na irradiação, a gente também não precisa de um corpo físico. Se dá por meio de partículas ou ondas. Todos os corpos emitem radiação. Basta estarem a uma determinada temperatura. É o exemplo que a gente já citou aqui da fogueirinha, né? A gente quer esquentar a mão ali, eu não preciso encostar a minha mão no fogo. É só de estar próximo ali, a gente consegue sentir o calor através dessas ondas, através dessa irradiação. Lá no campo, se a gente deixar sujeira lá, deixar um plástico, um vidro, isso também pode ser o início de um fogo, porque a irradiação solar, né, os raios solares vão estar atingindo esse pedaço de papel, de plástico, de vidro, de alumínio que tem ali jogado no ambiente, jogado lá no canavial, no meio da floresta, enfim, vai atingir uma determinada temperatura e aí vai variar de acordo com cada material, né? Cada um vai ter o seu ponto de ignição ali, o seu ponto de fulgor, e isso vai fazer com que tenha uma chama. Então, a partir daí se inicia um fogo também. Então, é algo que a gente precisa se atentar. Assim como na convecção aqui, na irradiação, a gente não precisa desse contato físico, apenas essa proximidade, aquele corpo a atingir certa temperatura já consegue transmitir esse calor. O próprio corpo humano faz isso, né? A gente está num ambiente sozinho ali, a gente está sentindo mais frio. De repente, nessa sala, começou a entrar mais pessoas, entrou 5, 10 pessoas. A gente não precisa estar encostado, só o fato de eu ter outras pessoas aqui já vai fazer com que aumente a temperatura daquele local, porque a gente também transmite calor. Todo corpo, todo objeto, ele é capaz de transmitir calor através da irradiação, dependendo da temperatura que ele estiver. Isso vai variar de corpo para corpo, de objeto para objeto, de material para material. Então é importante que a gente entenda um pouquinho do funcionamento também dessa propagação do fogo para que a gente consiga atuar no incêndio. Então, na condução, eu preciso de um meio físico, né? Ele vai molécula a molécula se propagando. Então, como a gente deu o exemplo lá daquela árvore que pegou fogo e aí ela tombou, caiu em cima de outras vegetações e aí esse fogo se propaga através do corpo físico daquela árvore. A gente falou da convecção,
que é o desprendimento da massa de ar quente, dos gases, do vapor, quando tem aquela troca de calor. E aí a gente citou o exemplo aqui do prédio, do edifício Joelma, né, que essa fumaça vai sempre subir, então a gente tem que sempre descer, e também através da irradiação, onde o nosso próprio corpo, ou qualquer objeto material, a chegar em uma determinada temperatura que varia aí de material para material, de corpo para corpo, enfim, também transmite esse calor através dessas ondas, sem que seja necessário esse contato físico. A gente citou até o exemplo da própria radiação solar, que encontra ali aquele nosso plástico, pedaço de vidro, de papel que ficou lá no ambiente, atingindo a temperatura adequada, dá início ali ao fogo também. Então, importante que a gente conheça como o fogo se propaga. É isso que vai ser determinante também no momento de um combate a incêndio, para que a gente defina o quão grande vai ser esse fogo ou não, quais os recursos que eu preciso, que a gente entenda de que maneira eu devo atuar, se é por abafamento, se é por resfriamento, se é por isolamento. Então, através desses meios, a gente consegue fazer esse combate. Por exemplo, né, no meio de condução, normalmente a gente utiliza o método de resfriamento, porque o calor está ali naquele corpo físico, está sendo transmitido ali molécula a molécula através daquele corpo físico. Na convecção, que é esse desprendimento de massas de ar quente, de fumaça, a gente pode estar utilizando o método de abafamento. Eu estou retirando o oxigênio ali daquele triângulo do fogo, daquela reação, e em consequência disso eu consigo extinguir o fogo. E também no método de irradiação, né, na propagação através do método de irradiação, eu posso estar fazendo, por exemplo, o isolamento, afastando ali os materiais, assim como na condução também, eu afasto esses materiais que não ainda queimaram, para que esse fogo não os atinja. Então, através dos 3 meios de propagação, a gente consegue definir também algumas técnicas de combate a esse incêndio. Então, a gente viu aqui 3 elementos necessários para que haja o fogo, e agora falamos dos 3 meios de propagação deste incêndio, desse calor, deste fogo.